Agora o Trump decidiu que vai taxar também o cinema internacional. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele disse que vai aplicar, ele anunciou no domingo que vai aplicar uma tarifa de 100% sobre o cinema internacional. Mas como tudo que ele faz, ainda não é muito claro para onde que ele vai aplicar essa tarifa. Seria para os cinemas dos Estados Unidos ou seria também para os serviços de streaming? Até então, como ele não deixa muito claro, como sempre, seria para os dois. Então, os serviços de streaming e os cinemas teriam aplicação de tarifa de 100%. Na prática, o que isso significaria? Uma questão hipotética aqui pensando. Que os Estados Unidos, as agências internacionais de cinema não iam querer pagar 100% para os cinemas, para os filmes deles circularem nos Estados Unidos. Nem fisicamente, no cinema ou nos streamings. Ou seja, quando um cidadão lá nos Estados Unidos fosse abrir um serviço de streaming, por exemplo, na Netflix, só ia encontrar filmes produzidos e financiados pelo capital dos Estados Unidos, o que diminui muito a diversidade. Por quê? Mas os Estados Unidos não é a famosa indústria de cinema? Sempre foi, mas não é mais a única. Já de muito tempo, o cinema produzido na Europa, o cinema produzido em outras regiões do mundo, também ganha um espaço dentro do mercado dos Estados Unidos. Então isso reduziria um leque. Imagina só, pensa bem em você. Se você tivesse que abrir agora a Netflix, ou qualquer outro serviço de streaming, mas vamos pensar no Netflix, e você tivesse lá só cinema dos Estados Unidos. Vamos pensar assim, não vou pensar no brasileiro, mas suponhamos que se isso fosse na realidade nossa, só dos Estados Unidos, você ia ficar revoltado, porque você não ia ter essa diversidade toda. Mas professor, mas o pessoal adora, o filme da Marvel, essas coisas. Então, qual que é o problema aqui que está sendo relatado? O Trump utilizou como justificativa de que a indústria cinematográfica tem caído rapidamente nos Estados Unidos. E ele quer incentivar. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Lá na Califórnia, onde você tem Hollywood, inclusive, né, Los Angeles, a indústria cinematográfica está pedindo incentivo para o governador da Califórnia, que é democrata, para que eles possam ter mais incentivo mesmo para poder gravar, para poder fabricar o cinema lá. Só para vocês terem noção, Los Angeles, hoje, foi listado como a sexta localidade, a gente está falando de localidade de filmagem. Tá? Perde para Toronto, no Canadá, a indústria cinematográfica no Canadá tem crescido muito. Perde para Londres, perde para Austrália, né? Aí várias cidades da Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, que você sabe que o Senhor dos Anéis, o Hobbit, foi filmado na Nova Zelândia, né? Ou boa parte. Então, eles querem voltar a ter aquela força na própria localidade, né? Na questão da locação, das locações. Mas uma questão que tem assim, reduzido muito o investimento no cinema nos Estados Unidos é porque recentemente, além da pandemia, Covid-19, nós tivemos aí greves, né, em Los Angeles, e nós tivemos agora recentemente os incêndios em Los Angeles, o que reduziu ainda mais a produção dentro do território dos Estados Unidos. Aí você pode me falar assim, não, mas aí é fácil, é só continuar com o investimento dos Estados Unidos, das agências dos Estados Unidos, só que você fazer locações fora dos Estados Unidos, ou fora de Los Angeles. Aí que está o problema, o medo dessas agências com as tarifas que o Trump está impondo, o medo está na retaliação. Porque o Reino Unido já se pronunciou, falou assim, isso vai prejudicar o nosso cinema, porque os Estados Unidos é uma porta importante, né? É uma porta de lucro importante para o cinema britânico, por exemplo. A China já tinha anunciado que não ia entrar mais tanto, que ia tarifar também o cinema dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, a Austrália também já se pronunciou, falou, a gente, como é que vai vender filme para os Estados Unidos? É um mercado importante. E aí eles podem retalhar. Retalhar em que sentido? A gente também não aceita, a gente também não faz investimento de capital no cinema de vocês, a gente não dá incentivo para vocês gravarem aqui mais também. Então essas localidades, né, essas locações que a gente chama, seriam reduzidas também. Mais que isso, eles poderiam retalhar no sentido de a gente também não vai comprar o cinema dos Estados Unidos. Então o cinema dos Estados Unidos fica para os Estados Unidos. Isso tudo que eu estou falando é até a questão de não consumir, é uma forma muito hipotética. Por exemplo, filmes da Marvel, nem tudo é filmado nos Estados Unidos, para vocês terem noção. Então, mas, por exemplo, de forma hipotética, que eu não acho que seria isso que ia acontecer, o filme dos Estados Unidos ficaria só nos Estados Unidos porque os outros mercados não comprariam também, como forma de retaliação. E isso
prejudicaria também a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, porque eles são famosos no mundo. De repente, eles ficam só dentro dos Estados Unidos. Imagina só um grande diretor, um grande ator que tem um mercado só ali e não no mundo. Ele não vai mais participar de conferências internacionais, ele não vai ter patrocínios, ele não vai ter incentivos de fora dos Estados Unidos, que muitas vezes desses incentivos, eu diria para vocês aí que chegando perto dos 50% já não são mais dos Estados Unidos, e sim de países de agências estrangeiras. É só você olhar para o Oscar hoje, não que seja o maior parâmetro de todos, ou o Globo de Ouro, o que você tem de diversidade de países estrangeiros, e de atores e de diretores fora dos Estados Unidos. Então, o temor que você tem, tudo bem, você quer incentivar a indústria que está caindo. Já foi muito mais forte do que é hoje, ainda continua sendo forte. Mas você, ao mesmo tempo, você corre o risco de reduzir o poder de mercado dessa indústria. Do cinema dos Estados Unidos não ser mais exportado como era anteriormente, como sempre foi. Então, é mais uma coisa que o Donald Trump está falando nessa política de primeiro vem os Estados Unidos, né, que fala primeiro vem a América em primeiro lugar e tal, só que ele não pensa nas consequências. É uma política muito focada no eu vou fazer isso e vou chocar o mundo, vocês vão ficar revoltados, doidos com o que eu vou fazer. Só que ele não percebe, ele sabe disso, que ele está prejudicando a própria indústria, porque se houver retaliação em cima disso, a indústria de cinema dos Estados Unidos, que já está mal das pernas, não estou brincando não, ela pode piorar. Boa parte dos estúdios hoje não estão mais nos Estados Unidos, estão fora dos Estados Unidos. Ainda assim, a maioria nos Estados Unidos e tal, mas não é mais a mesma realidade, por exemplo, se você pensar nos anos 70, nos anos 80, que você fala em cinema, você está falando automaticamente em Estados Unidos. Hoje você ainda fala, mas não só. Não só, você tem outras referências no mundo. Ou seja, é mais uma política. Enquanto isso, inclusive, só para constar, tem circulado, né? A gente sabe que vários setores já estão sendo isentos de impostos, né, das tarifas, tanto do ponto de vista dos Estados Unidos quanto do ponto de vista da China, mas mesmo assim ele continua tarifando. E aí não é especificamente contra a China, é contra o mundo todo. Aí é um golpe contra o mundo em todo. E a indústria cinematográfica movimenta muito dinheiro. Entendam isso. Tanto é que a gente está falando, é uma indústria. É uma indústria cinematográfica. Não se trata de uma questão de cultura popular, é uma indústria, então tem peso no mercado. Só para vocês terem noção, essa semana a gente já tem, com essas notificações, esses anúncios do Donald Trump, nós já temos, por exemplo, empresas do cinema abrindo a bolsa em queda. Então a gente está falando da Walt Disney, Netflix, Universal Pictures, já abriram em queda. Falou assim, a gente abriu em baixa. Porque a possibilidade deles sofrerem uma retaliação e não conseguirem exportar mais o cinema tanto quanto antes é muito prejudicial. Ou seja, mais uma do Donald Trump. Mas eu quero saber de vocês, deixem aqui, acrescentem, contribuam com o debate, com tudo que a gente está falando aqui. É sempre muito importante o que vocês trazem para a gente, tá bom? Vou ficando por aqui, não deixe de deixar nos comentários. Sempre com muito respeito, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!